lo principal de nuestra vida não é a situação em que nós outros nos encontramos, sino nuestra condição. Nós outros lhes hablamos sobre a primogenitura, o direito de la primogenitura que uno recebe quando se converte em um filho de Deus, quando toma a decisão de entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E quando uno recebe esta condição de ser um filho de Deus, está nesta relação com Deus como seu Padre, não apenas como Deus, para uno é suficiente a palavra, as promessas. Aunque aparentemente uno não tenha nada, ou aunque aparentemente a situação que uno está vivendo seja crítica, caótica, impossível de ser solucionada ou resolta, pero uno tem esta garantia dada, confirmada, testificada em sua mente, em seu coração, por el Espírito Santo. Não quer dizer que não venha o medo, vem. Não quer dizer que não venha a dúvida, vem a dúvida. Não quer dizer que não venha a preocupação, vem a preocupação, porque uno é ser humano. Pero a diferença é que, porque uno está firmado em el Deus de la Bíblia, em el Senhor Jesucristo, uno está em Ele, o Espírito Santo lhe dá a uno a garantia, como veremos aqui, no caso del hijo de Isaac, neto de Abraão, que recebeu este direito de primogenitura. Por favor, se você tem a Bíblia, seria bueno que você acompanhara Gênesis capítulo 28, por favor. E chamou Isaac a Jacob. E que isso? E lhe ordenou, dizendo: não tomarás mulher de entre as filhas de quem? Por quê? Porque as filhas de Canaã eram idólatras, tinham seus deuses, não tinha um único Deus, tinha vários deuses, não tinha o Deus criador do céu e da terra como seu único Deus. Então, Jacob já tinha a bendição. Você pode ter a bendição. Eu posso ter a bendição, ser a própria bendição. Pero nada mais, sou eu. Não é nenhuma influência externa. Eu puedo convertir esta bendição em maldição. Ele já era bendito, pero seu papá lhe orientou: não case com as filhas de Canaã, porque você vai transportar seus ídolos. E o que é bendição se converterá em quê? Sigue. Ele disse: levanta-te, vê a Padarã, a casa de Betuel, padre de tu madre, e toma de agir mulher de entre as filhas de Labã, hermano de tu madre. E o Deus Todo-Poderoso, que hace? Te haga fecundo e te multiplique, para que llegues a ser quê? Nenhuma das promessas de Deus, nenhuma é pequena. Deus não promete lo pequeno. Lo pequeno nós outros alcançamos com nosso braço. Lo que Deus promete é grande. Amém? Lo que Deus quer é ser quê? Qual é o tamanho? Porque Ele é grande, Ele quer ser coisas grandes. Ele dijo mais: e te dê também a bendição de Abraão, a ti e a tu descendência contigo, para que tomes possessão de la terra de tus peregrinações, la que Deus deu a quem?
Então Isaac despediu a Jacob, e este foi a Padarã, a casa de Labã, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, madre de Jacob, e Esaú. Por que há tantos detalhes com respeito a nomes? Para que não quede dúvida que isto é verdadeiro. Porque quando se busca na história, se encontra estes nomes. Não são nomes inventados, não são histórias inventadas, é real. São pessoas reais, como nós outros, e eram comuns como nós outros, pero que a vida cambiou quando tiveram uma experiência com Deus. Ele segue aqui dizendo: e viu Esaú, irmão de Jacob, que havia despreciado a primogenitura, o direito de primogenitura, viu Esaú que Isaac havia bendecido a Jacob, e lo havia enviado a Padarã para tomar a mulher para si, e que quando lo bendijo, lhe deu ordem, dizendo: não tomarás para ti mulher de entre as filhas de Canaã. E que Jacob havia obedecido a seu padre e a sua madre, e se havia ido aonde? Viu, pois, Esaú que as filhas de Canaã não eram del agrado de seu padre Isaque. Esaú foi a Ismael e tomou por mulher, ademais das mulheres que já tinha, a Maalat, hija de Ismael, filho de Abraão, irmão de quem? Mira lá, porque, como meditamos no domingo passado, por que Esaú não recebeu este direito de primogenitura? Porque era rebelde. Era quê? Rebelde. Não hacía lo principal, porque lo principal, é o único mandamento que há promessa, é honrar a padre e madre. Não há maldição pior, não há maldição, e não é maldição porque o papai e a mamãe lo maldijo, é uma auto-maldição. É a pior maldição que pode existir, quando o filho, a hija, não obedece, não honra, desonra a seu papá e a sua mamãe. Foi o que Esaú isso. Desonrou a seu papá e sua mamãe. E você que é jovem, ademais de isso, de honrar a seu padre e a sua madre, quando você busca muchacho, homem, para casar-se com ele, e você, muchacho, ou você que já é homem grande, e é solteiro, ou viúdo, quando você busca uma mulher para casar-se, o primeiro que você tem que considerar é a espiritualidade desta mulher. E o segundo, qual é a relação que uno tem com seu papá e com sua mamãe? Porque se este hijo, esta hija, não honra a seu padre e a sua madre, tampouco ele ou ela de honrará. Seu matrimônio estará destinado ao fracasso, porque uno não hace o principal, que é honrar quem? Padre e madre. Me explico? Sim ou não? Ele diz mais: e saiu Jacob de Berseba e foi para Arã, e chegou a certo lugar, e que isso? Porque o sol se havia posto, tomou uma das pedras do lugar, la puso de cabeceira ou de almohada, e se acostou naquele lugar, e teve sonho, e aqui havia uma escaleira apoiada, aonde? Cujo extremo superior alcançava hasta quê? E aqui, os ángeles de Deus subiam e que mais? Este sonho foi uma revelação. Que foi este sonho? Uma revelação. Aqui, esta escaleira, depois você pode ver
em Juan. Esta escalera era Jesus. Ele é a única ligação entre nós outros e Deus. Amém? Amém? Quem é esta ligação? Quem? Só há uma maneira de nós outros acercar-nos a Deus, é através dele. Não é Antônio, Judas, Guadalupe, Maria, Fátima, os deuses inventados por lá, Mahoma, estes deuses inventados por lá religiões. Não há. Só podemos acercar-nos a Deus através dele. E quando estamos nesta relação com ele, mira que coisa gloriosa. Quando estamos nesta relação com ele, ademais dele dar-nos o Espírito Santo, ele põe os ángeles, isto significa porque os ángeles subiam e descendiam. Ele põe os ángeles à nossa disposição. Ele põe ángeles, eu tenho ángeles a meu redor. Você que és uma pessoa de Deus, você tem ángeles a seu redor. Você que, por ignorância espiritual, você chegou aqui indocumentado, você não necessita ter medo da migra, de laice, porque você está cercado de ángeles. E o principal, você sabe que todo o que passe será com a permissão de Deus. E se você tem que ser deportado, você será deportado e allá, aonde você, seu país de origem, sua vida será uma bendição. Porque você não depende deste país para ser bendito, para ser bendecido. Nossa condição está mais allá de que um lugar, um sítio, um determinado. Nossa condição está aqui dentro, está dentro de nós outros. Amém? Amém? Você crê nisto? Sim ou não? Então, nós outros temos ángeles ao nosso redor que nos guardam, que nos protegem. Por isso que não tememos a bruxeria, a hechiceria, a envidia. Você está guardado, você é intocável. Os primogênitos são? Diga, eu sou intocável. Haga assim, ó, eu sou intocável. És intocável, mientras esteja em obediência. Porque quando sai da obediência, quando você desprecia a vontade de Deus para ser a sua, aí já era. Aí, não conte com Deus. Você não terá a proteção dele. Me explico? A hora eu vinha manejando para cá, eu estava acordando de Ronais, quando o jogo da presença de Deus, quando não quis fazer a vontade de Deus. A Bíblia mostra que desde então a vida dele só foi descendendo, descendeu e descendeu. Está escrito assim mesmo. E Ronás descendeu para Jope. Ronás descendeu para tal lugar, entrou na barca e no navio, vindo a tempestade, ele descendeu, e depois descendeu ao mar, e depois descendeu a la pança del peixe. Esta é a vida vivida sem a presença de Deus. Normalmente uno diz, a vida aqui em Califórnia, em Los Angeles está cara, eu vou para Arizona, eu vou para Texas, eu vou para... Allá você vai descender. Porque o problema está em sua condição. O problema está em la condição, não na situação. Repita comigo, o problema está em la condição espiritual, não na situação. E este sonho não foi algo de sua cabeça,
foi algo dado por Deus. E Deus lhe dará sonho. Deus lhe dará quê? Sonho. E quando Deus nos dá sonho, Ele nos dá os meios para conquistar estes sonhos. Ele nos dá sabedoria. Ele nos dá inteligência. Ele usa personas. Alguém lhe verá e lhe dirá, mira, por exemplo, em seu trabalho, escute, em seu trabalho, a persona responsável por estar neste trabalho, lhe mirará, verá que você é uma pessoa diferenciada, você é uma pessoa comprometida, porque você não necessita de condições ideais para trabalhar, você é uma pessoa comprometida com sua fé, com Deus, e porque você é comprometida com Ele, você quer dar testemunho de Ele, então Ele usará pessoas responsáveis para que Ele mire e busque a outra e diga, mira, está vendo esta senhora? Está vendo esta muchacha? Está vendo este jovem? Está vendo este senhor? Mira como ele é diferenciado. Mira como ele trabalha. Mira como ele é comprometido. Mira como ele é empenhado. Mira o verdadeiro que é. É como um senhor, allá em Brasil, seu empregador lhe chamou, ele disse, mira, eu supe que tu eres desta igreja universal. E eu lhe tenho uma proposta. E eu lhe darei 2 semanas para que você decida. Se você decidir sair da igreja, eu lhe aumentarei. Eu lhe pondrei na outra posição aqui na empresa. Pero se você decide quedar nesta igreja, você será despedido. E passaram 2 semanas. E o muchacho lhe buscou e disse, eu estou disposto a sair da igreja. Ele disse, você está despedido. Porque se você não é fiel a Deus e a sua igreja, onde você conheceu o seu Deus, você não me será fiel. E assim é. Compreende o que digo? Sim ou não? Então, não é suficiente estar na igreja. Uno tem que ser de Deus. Porque quando uno é de Deus, uno não nega sua fé por qualquer proposta. Porque não há proposta mais grande que esta, que é a proposta da salvação. Amém? Compreendeu? Ele disse, e aqui, o Senhor estava sobre ella, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de tu padre Abraão, e quem mais? La terra em la que estás acostado, te la darei, a ti e a quem mais? Mirem, por favor, era um deserto, não havia nada, não havia nada a los olhos humanos, pero a los olhos de ele já existia, porque tudo já existe. Eu quero, quando eu estou manejando, muitas vezes eu quero mirando para os montes, para as montanhas, e eu me acordo que aqui já foi um deserto. E hoje mira o que é a cidade. Sim ou não? Sim ou não? E assim é a los olhos de Deus. A los olhos de Deus, sua vida já está determinada. Os planos de Ele para você, passe o que passe, aconteça o que aconteça, se você permanecer, basta permanecer. Basta quê? Fiel, obediente, usando a fé, estes planos se cumprirá. Independentemente de lo que venga, de lo que passe. Amém?
Amém? Aunque os encontre algo que ele diga, eu vou acabar com sua vida, eu vou desgraciar sua vida, eu vou destruir sua vida, por mais poderosa que seja esta pessoa, é impossível, porque não há nada mais poderoso que nele. Você crê? Sim ou não? Ele diz mais, para terminar, também tu descendência será como o polvo da terra, te extenderá hacia o ocidente, que mais? Hacia o norte e hacia, em ti, em tu semente serão bendecidas, quantas famílias? Quantas? E aqui, eu estou contigo e te guardarei por donde queira que vayas, e te harei volver a esta terra, porque não te deixarei, hasta que haja hecho lo que te hei prometido. Mesma promessa que Jesus nos hace no Novo Testamento. Despertou Jacob de seu sonho e dijo, certamente o Senhor está neste lugar, e eu não lo sabia. E tuve medo, e dijo, quão imponente é este lugar, isto não é mais que a casa de Deus, que és que? Esta é a porta del cielo. E se levantou Jacob muito de manhã, e tomou a pedra, que simboliza o Senhor Jesus, ele é a pedra, que havia posto de cabeceira, lá ele ergueu por sinal, e que isso? Era o único que ele tinha, o aceite, que dava para ele negociar. Ele saiu da casa sem nada, absolutamente, pero saiu com a bendição. Saiu com o quê? E tinha a bendição. Pero ele tinha que tomar a atitude que tomou para que esta bendição se materializasse. Ele dijo, e aquele lugar lhe puse o nome de Betelo, aunque anteriormente o nome da cidade havia sido Luz. Então, isso Jacob voto, dizendo, se Deus está comigo, e me guarda neste caminho em que vou, que era um caminho perigoso, estava ameaçado de morte, e me dá alimento para comer, e que mais? E vou sano e salvo a casa de meu padre, então o Senhor será quem? E esta pedra que he posto por sinal, será a casa de Deus, e de todo o que me deis, te darei que? Quando Jacob, este voto com Deus, de poner-se em la dependência de Deus, quando ele empenhou sua palavra, que sua situação sendo cambiada, como Deus estava prometendo, ele entraria nesta relação de fidelidade, porque dá dízimo, que são os primeiros 10% de todo o dinheiro que vem na nossa mão, significa fidelidade. Amém? Ele estava mostrando a Deus, com esta decisão, que ele creia em lo que Deus lhe havia prometido. Pero isto teria que ser real, porque de nada serve que nós outros digamos que somos de Deus, se este Deus não se manifesta. De nada serve que digamos, eu creio que Deus existe. Pero de que serve saber que Deus existe se Ele não existe em minha vida? Se Ele não se há manifestado em minha vida, começando por me ser, em me ser, porque eu sei quem eu era, e eu sei quem era antes, e lo que sou hoje, depois de haver tenido uma experiência com Ele. Eu sei que classe de mente e coração que eu tinha, e eu sei se esta mente e este coração sigue sendo o mesmo, ou ha sido cambiado. Não há nada, não há nadie que pueda convencer-me de que isto não funciona,
de que esta palavra não é a palavra de Deus, porque foi esta palavra que cambiou minha história. Amém? Cambiou a história de minha vida, começando por me ser. Não cambiou só o externo, só o econômico, o familiar, o sentimental, o físico, não. Cambiou todo. Para cada área de minha vida, eu tenho testemunhos gloriosos. Eu tenho testemunho econômico, eu tenho testemunho familiar, eu tenho testemunho sentimental, eu tenho testemunho de cura, de milagros. Eu tenho um montão de testemunho. Pero o principal não são os externos, é o que passou dentro de mim e que sigue passando. Amém? Compreendeu? Por que Jacob hizo um voto? O que significa voto? Eu empenhei minha palavra. Porque eu creí na palavra de Deus, eu empenhei minha palavra. E se eu, como miserável pecador, sou capaz de cumprir com minha palavra, eu estou seguro que Ele cumprirá com a sua. Amém? Amém? Então, é assim que suele acontecer o milagre. Si Dios le habló a través de este mensaje, compártalo con otros, suscríbase al canal y active las notificaciones para no perderse nuestras próximas publicaciones. Que Dios le bendiga.